Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você acabou de chegar e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar primeiro aqui o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você pode construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos e serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque você vai pegar esses blocos pré-prontos e empilhá-los como se fossem blocos de Lego digitais. E depois você vai poder entrar em cada um deles e alterar o vídeo, alterar as imagens, alterar os textos, os backgrounds, enfim. Você vai poder adaptar para deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, basta acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar a sua conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar um assinante, você também consegue aproveitar esse conteúdo criando paralelos entre a página que a gente está analisando e a sua própria página, para identificar quais seriam esses pontos similares que merecem um pouco mais de atenção. Hoje, a página analisada é a página do Evaldo. O Evaldo ele tem esse produto aqui sobre comandos elétricos. Nesse caso aqui é o comandos elétricos para iniciantes. O Evaldo também tem o volume 2, volume 3, mas como as páginas elas são muito similares, a gente vai analisar uma delas e a análise, as observações de uma valem para as outras também, Evaldo. Então vamos dar uma olhada aqui na página dele. Então aqui é a primeira dobra dele, 12 vezes de 2,50. Aqui o que a pessoa vai aprender. Aqui tem a garantia, e um bloco de FAQ. Então, a primeira observação, vamos começar pela primeira dobra, Evaldo. Um ponto aqui, você utilizar comandos elétricos iniciantes, volume 1, como sua headline, não é um problema. Isso, na verdade, tem muitas páginas que vendem bastante que usam a primeira chamada da página como o nome desse produto. Isso não é um problema. Agora, a forma como está organizada aqui a sua página, talvez ela não seja a mais apropriada. Essa imagem acima, com esses textos abaixo, sem uma diferenciação de tamanho, não é legal em termos visuais. O que você poderia fazer de diferente aqui? Poderia passar, então, esse comandos elétricos iniciantes, volume 1, para cima dessa imagem, e a imagem vai ficar no meio, e aumentar o tamanho dessa fonte, para que ela fique num tamanho diferente, para que ela se destaque, a pessoa, no momento em que ela entrou na sua página, ela já veja isso aqui de cara e já chame atenção com a imagem logo abaixo. Aqui, essa imagem, ela tem a cara de um criativo. Eu não sei se você usa essa imagem como capa do seu e-book ou se ela é um criativo. Não importa, na verdade, qual dos dois seja. Isso aqui vai ficar mais interessante se você for lá no Canva, por exemplo, e aplicar dentro de uma tela de tablet, dentro de uma tela de celular, dentro de uma capa de livro. Você vai procurar por uma opção chamada Mockups, e daí lá nos Mockups você vai poder inserir essa imagem dentro dessa capa de livro, tela de celular, tela de tablet, tela de computador, enfim. E daí você vai poder utilizar essa imagem sim, como se fosse uma aplicação real do seu e-book, da capa do seu e-book. Você vai utilizar essa imagem aqui dentro da sua página. Vai ficar muito mais interessante. Aqui o material tem finalidade de auxiliar a compreensão e desenvolvimento em comandos elétricos. Ok, aqui você faz. É uma sub-headline com uma espécie de abertura de copy já. Então o que você poderia ajustar aqui? Talvez você possa fazer uma chamada principal no sentido de tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar com comandos elétricos. Você vai estar dando a ideia dos comandos elétricos, dando a ideia que é iniciante, já que é começar a trabalhar, e ainda vai trazer essa mensagem aqui de uma forma um pouquinho mais interessante. Então, eu mudaria essa headline aqui de, ao invés volume 1, deixa a parte do volume 1 para aparecer na capa do seu e-book. Na capa ali do seu e-book vai estar aplicada no mockup.
E aqui você vai falar assim, tudo que você precisa para começar, ou seja, o que a pessoa precisa para dar esses primeiros passos, justamente pegando essa ideia de que é iniciante. E a subheadline vai complementar isso. Então, esse material tem a finalidade de auxiliar na compreensão e desenvolvimento de comandos elétricos. Aqui se você quiser testar uma variação que faça mais sentido com essa nova chamada, pode funcionar. Mas se você quiser manter essa, também não teria problema. Agora, a questão de cores, de paleta de cores aqui, eu faria uma alteração. Essa imagem aqui em cima, essa imagem que você está usando aqui de background, na verdade, com esse fundinho amarelo, ela não está dando a melhor leitura, então não está dando um contraste adequado. O que você poderia fazer diferente? Você poderia reduzir a opacidade dessa cor, ou você poderia inclusive alterar essa cor. Eu mudaria essa cor, esse amarelo, eu não acho que ficou tão legal, eu não acho que ficou combinando tanto com o restante da página. Eu traria aqui de repente um fundo preto, algo assim. Que daí essa imagem de fundo, ela vai aparecer de forma muito mais sutil. A ideia aqui é ser mais sutil, essa imagem ela não precisa estar tão em evidência assim, porque a sua imagem principal aqui e os seus textos, tanto a sua headline quanto o texto aqui da subheadline, é que devem brilhar. Então, eu faria aqui com que talvez essa fosse uma cor preta ao invés dessa cor amarela, e uma opacidade bem baixinha, para mal dá para ver que tem essa imagem aqui atrás. E daí, traria, né, como eu já te falei, esse título para cima, aumentaria essa imagem, ou você pode trocar esse bloco por um bloco de texto com imagem também, ou texto com imagem em botão, e daí a imagem ela vai aparecer nesse canto aqui, o título vai aparecer aqui, a subheadline vai aparecer aqui. E se você for utilizar o botão, você vai poder tirar esse bloco aqui de botão e você já vai poder usar a precificação logo abaixo desse ponto aqui. Daí você também vai fazer já a correção do nosso próximo tópico, que é o seu checkout na Eduz, você colocou como 12 vezes de 2,50, mas não é possível parcelar em 12 vezes de 2,50. Quando a gente entra no seu checkout, o máximo que ele parcela é 5 vezes de 5,50. As parcelas nunca são menores do que R$5. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso só para não colocar uma informação no checkout que esteja diferente da informação que está lá na nossa página de vendas. Então, eu alteraria aqui para 5 vezes de 5,50 ou 25 à vista. Essa informação você vai poder passar logo aqui para baixo. E o botão de ação também, ele vai ter um botão de ação já no bloco de cima, que você vai utilizar o bloco de texto com imagem e botão. É um bloco de CTA, você vai encontrar na categoria de CTA, e você vai poder alterar e remover daí esse outro bloco aqui. Esse bloco, onde você mostra o que a pessoa vai aprender, ele está sem título. E aqui é interessante quando a gente coloca os títulos, porque ajuda, é como se você estivesse vendo o índice de um livro. No índice de um livro, a gente sempre tem ali os principais tópicos, e daí depois quando a gente chega no capítulo, tem o título desse capítulo, para que a gente identifique do que se trata. Estou falando aqui de livros técnicos, né? não de romances. Um livro técnico tem sempre essa divisão, justamente para facilitar a leitura e a compreensão imediata. Na nossa página a gente precisa categorizar dessa forma também, para facilitar o fluxo de leitura. Para que a pessoa, quando ela está passando na nossa página, ela não precisa sempre ler os textos pequenos para entender do que se trata. Ela vai ler o título, isso aqui interessa para mim, então eu vou parar para ler, e daí sim a gente chama atenção para ela ler o restante. Então aqui um título seria interessante. Um outro ponto é que você já está indo direto ao ponto para a apresentação da oferta e para a venda. E a nossa página ela precisa normalmente de o nosso cliente, quando ele chega, ele precisa de uma preparação. Pensa que se eu apresentar para você um produto, se eu só mostrar para você um e-book, e, por exemplo, de como você vai vender os seus e-books, e disser, esse é o título do e-book é esses são os 4 tópicos que você vai aprender. A chance de você comprar de mim, ela é muito menor do que se eu te apresentar. Sim, esses são os tópicos, mas aqui estão também os benefícios que você vai ter ao aprender isso, o porquê você vai aprender isso, para quem serve esse e-book. Você, é para o público X, é para a pessoa Y, é para a pessoa Z. Ou seja, para uma pessoa que, no seu caso, esse e-book ele serve para quem iniciou em um curso técnico para se tornar eletricista, mas ainda não finalizou. Ou
para quem aspira a ser eletricista e está em busca de uma nova profissão. Para quem já trabalha como eletricista, mas ainda tem dificuldade na compreensão de certos elementos sobre comandos elétricos. Você vai categorizando quais seriam os avatares que teriam benefício com o seu produto. E daí você vai poder desenvolver ali serve para o público A, ou seja, para o avatar 1, que é o iniciante, serve para o 2, que é o estudante, serve para o 3, que é o profissional que ainda não domina tal coisa, serve para o 4, daí você vai pensar em quais seriam essas pessoas para quem o seu e-book traria algum valor. E daí você vai criar um bloco disso também. Além aqui, ó, você tem o que a pessoa vai aprender, né? Reconhecer os elementos. Você vai trazer os benefícios disso. Por que isso é importante? Bom, ela vai poder entregar um serviço com maior qualidade, ela vai poder ter mais segurança no momento de realizar o serviço, ela vai poder prestar outros serviços que ela não prestava anteriormente, ela vai poder cobrar mais caro, porque agora ela sabe fazer uma gama de serviços maior. Enfim, você vai categorizar quais são os benefícios que essa pessoa vai ter ao adquirir o seu e-book e ao aprender esse conteúdo. E aqui você está trazendo muito mais insumos para o seu cliente do porquê isso é importante. Você está mostrando para ele que não é simplesmente um e-book que ele vai baixar, vai dar uma lida rápida e vai esquecer e nunca vai aplicar. Não, é algo que tem uma aplicação real na vida dele e que pode ter um impacto, inclusive, no faturamento dele. Você pode ter também o que a gente chama de abertura de copy. O que é abertura de copy? A abertura de copy é você criar como se fosse uma carta de vendas na sua página. Essa carta de vendas, você vai trazer alguns aspectos ali sobre como é a realidade dessa pessoa, qual que é o problema que ela vivencia, qual que é a dificuldade que ela está enfrentando, qual que é a solução para essa dificuldade, e daí você vai apresentar o seu e-book como contendo esta solução. Então você vai fazer toda uma transição ali de apresentar uma realidade, uma dificuldade, uma solução e mostrar que o seu e-book tem essa solução. E daí você pode também fazer apresentar novamente a precificação e dar um botão de ação. Outro ponto que na sua página tem muito pouca imagem, né? Na verdade a gente tem apenas essa imagem aqui e depois não tem mais nada. Então nesses blocos que eu estou te falando, e eu estou falando em mais referente ao produto. Claro que tem essa imagem aqui, esse selinho de garantia, mas eu estou falando de imagens referentes ao produto. Nesses novos blocos, os blocos de benefícios, o bloco de abertura de copy, o bloco de para quem é essa pessoa, em pelo menos 2 desses 3 novos blocos, você pode adicionar imagens do seu produto. Então, quando você for criar o mockup que você vai utilizar aqui em cima na sua primeira dobra, você já pode criar pelo menos 2 mockups extras um pouco diferentes. Então você vai criar um, por exemplo, que é isso aplicado numa tela de tablet. Outro você vai aplicar que é numa tela de computador e uma telinha de celular do lado. O outro você vai aplicar como se fosse numa capa de um livro e numa tela de celular também diferente, ou num tablet ao lado desse livro. Você vai aplicar de formas diferentes e você vai gerar esses mockups, um para colocar aqui em cima, um para colocar no outro bloco, que é, por exemplo, a abertura de copy, o outro que é para colocar no bloco, por exemplo, de benefícios. E daí, nesse bloco aqui você vai colocar um título e no bloco de para quem é, né, quem é o seu público, para quem esse livro serve, você vai também colocar um título e pode colocar em forma de tópicos também. Então assim você vai ter 2 novos blocos em formato de texto com imagem e um bloco novo no mesmo formato desse bloco aqui, que é um bloco de lista. Depois você vai ter a apresentação novamente da sua oferta. É importante que você faça, depois de todos esses blocos que eu citei, você faça uma apresentação geral da sua oferta. Tem acesso agora ao e-book Comandos Elétricos Iniciantes e inicie uma nova fase da sua jornada como eletricista por apenas 5 vezes de R$ 5,50 e um botãozinho de ação. Por exemplo, né, que é um exemplo de um CTA que você pode fazer. E daí depois sim você vai ter aqui a sua garantia de 7 dias. Eu vi que você tem um FAQ aqui, legal que você tem um FAQ. O que você poderia ter ainda de bloco extra ou antes da garantia ou entre a garantia e o FAQ? Uma apresentação de quem é você. Então, eu sou Evaldo, eu trabalho como eletricista, sei lá, há 15 anos, já atendi mais de X residências e prédios comerciais.
já realizei tantas horas. Não sei, aqui você vai contar um pouco da sua experiência e você vai mostrar o porquê que você é uma pessoa que tem a capacidade de ensinar essas outras pessoas para que elas desenvolvam essa habilidade. Então aqui é uma apresentação importante para que gere autoridade e credibilidade para você. Então esses seriam os principais ajustes que eu faria na sua página. Como você vê, tem alguns elementos que estão faltando e que são elementos que normalmente a gente vê em páginas de venda de um produto low ticket que vende. Então são elementos que vão te ajudar a aumentar o seu número de conversões. São elementos muito importantes, por isso que eu peço que você veja com calma, que você analise realmente tudo aquilo e que você vá fazendo esses ajustes aos poucos para que você possa colocar no ar uma página que vai trazer muito mais resultados para você. E eu espero que você, que não é o Evaldo, mas que também está em busca de melhores resultados, também tenha gostado. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.